Introdução: Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Da suposição de que Jesus devia conhecer a seita dos essênios, seria errado concluir que ele bebeu nessa seita a sua doutrina, e que, se tivesse vivido em outro meio, professaria outros princípios. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores, que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para a aceitar. Assim aconteceu com as ideias cristãs, que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e das quais foram Sócrates e Platão os principais precursores. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinos, ele também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, pois que os tem havido em todas as épocas, de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus, senão pelos escritos dos seus discípulos, também não conhecemos a de Sócrates, senão pelos escritos do seu discípulo Platão. Consideramos útil resumir aqui os seus pontos principais para demonstrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Aos que encarassem esse paralelo como uma profanação, pretendendo não ser possível haver semelhanças entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha por finalidade combater o paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder na comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesmo debaixo do alqueire e o encontra maduro para enfrentar. Tanto pior para os que temem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Estas citações provarão, além disso, que, se Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Introdução. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Afirmações de Sócrates e Platão. 1. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se e, lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Comentário de Allan Kardec. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso,
Temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva da existência de outro mundo ao qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Afirmações de Sócrates e Platão. 2. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vestígios, como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla a sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Comentário de Allan Kardec. Assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso o que ensina o Espiritismo. Afirmações de Sócrates e Platão. 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele é impossível sermos sábios por um instante. Mas se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma destas coisas se impõe, ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos, e de esperastes com homens igualmente livres, e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Comentário de Allan Kardec. Temos aí o princípio das faculdades da alma, obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras. Afirmações de Sócrates e Platão. 4. A alma impura, nesse estado, encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Ela erra, então, segundo se diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto dos quais foram vistos às vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que conservam alguma coisa da forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas as dos maus, que são forçadas a errar nesses lugares onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a errar, até que os apetites inerentes à sua forma material as devolvam a um corpo. Então, elas retomam, sem dúvida,
os mesmos costumes que, durante a vida anterior, eram de sua predileção. Comentário de Allan Kardec. Não somente um princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria é descrito tal como o Espiritismo o demonstra nas evocações. E há mais, pois afirma-se que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos trará menos defeitos ao renascer, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que na existência precedente, e que assim cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Afirmações de Sócrates e Platão. 5. Após a nossa morte, o gênio, Daimon, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades para o julgamento. As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Comentário de Allan Kardec. Esta é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Afirmações de Sócrates e Platão. 6. Os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra. São os laços que ligam o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. Comentário de Allan Kardec. A palavra daimon, da qual se originou o demônio, não era tomada no mau sentido pela antiguidade, como entre os modernos. Não se aplicava essa palavra exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos menos elevados ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo ensina também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros, encarregados de nos transmitir a sua vontade. Que os espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Afirmações de Sócrates e Platão. 7. A preocupação constante do filósofo, tal como o compreendem Sócrates e Platão, é a de ter o maior cuidado com a alma, menos em vista desta vida, que é apenas um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? Comentário de Allan Kardec. O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Afirmações de Sócrates e Platão. 8. Se a alma é imaterial, ela deve passar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria.
Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impede de elevar-se ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Comentário de Allan Kardec. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela de sua maior ou menor pureza. Isso que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova pelos numerosos exemplos que nos põe diante dos olhos. Afirmações de Sócrates e Platão. Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres ao mesmo tempo de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com efeitos estranhos, mas com o que lhe são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Comentário de Allan Kardec. Em outros termos, quer dizer que o materialismo que proclama o nada após a morte seria a negação de toda responsabilidade moral ulterior e, por conseguinte, um estímulo ao mal, que o malvado tem tudo a ganhar com o nada, que o homem que se livrou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente nos põe ante os olhos, quanto é penosa para o malvado a passagem de uma para outra vida, a entrada na vida futura. Afirmações de Sócrates e Platão. 10. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes de seu caráter, de seus sentimentos e as marcas que cada um dos seus atos lhe deixou. Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês, Calícles, que nem tu, nem Polos, nem Geórgias poderíeis provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. De tantas opiniões, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça, e que antes de tudo devemos aplicar-nos não a parecer, mas a ser um homem de bem. Conversações de Sócrates com os discípulos na prisão. Comentário de Allan Kardec. Aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Esta máxima, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime por esta figura. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Afirmações de Sócrates e Platão. 11. De duas, uma. Ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte
é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se, que felicidade há de ali encontrar os nossos conhecidos. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e dentre eles distinguir, como aqui, os que são sábios dos que creem sê-lo e não o são. Mas já é tempo de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Sócrates a seus julgadores. Comentário de Allan Kardec. Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando suas relações, de tal maneira que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Comentário de Allan Kardec. Sócrates e Platão, se tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e os que o Espiritismo hoje nos dá, não teriam falado de outra maneira. Nisso, nada há que nos deva surpreender se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de vir para a Terra, para onde as trouxeram. Se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que outros a compreender os seus sublimes ensinos, e que eles podem, por fim, participar hoje da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. Afirmações de Sócrates e Platão. 12. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Comentário de Allan Kardec. Não é este o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar aos inimigos? Afirmações de Sócrates e Platão. 13. É pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la má quando a sua consequência é má, e boa quando produz o bem. Comentários de Allan Kardec. Esta máxima, é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se textualmente repetida muitas vezes no Evangelho. Afirmações de Sócrates e Platão. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele, nem ao que possui, mas há uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria grave que os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não.
pois só são verdadeiramente sábios e justos os que, por suas palavras e seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens. 16. Chamo de homem vicioso ao amante vulgar, que ama mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer a nossa inteligência. Encontramo-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa a sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. Comentário de Allan Kardec. O amor que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates, tendo dito que o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio, ou seja, um grande espírito que preside ao amor universal. Esta afirmação lhe foi sobretudo imputada como crime. Afirmações de Sócrates e Platão. 17. A virtude não pode ser ensinada. Ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. Comentário de Allan Kardec. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito de parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Afirmações de Sócrates e Platão. 18. Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. Comentários de Kardec. O Evangelho diz: vês a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu? Afirmações de Sócrates e Platão. 19. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma, e porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Comentário de Allan Kardec. O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo e prova que existe incessante reação de um sobre o outro. Ele abre, assim, novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções, dá-lhe o meio de combatê-las. Quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos. Afirmações de Sócrates e Platão. 20. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Comentário de Allan Kardec. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução
que é desenvolvida logo adiante nos capítulos 2, 3 e 5. Afirmações de Sócrates e Platão. 21. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Comentário de Allan Kardec. Isto vai endereçado àqueles que criticam as coisas de que frequentemente nada sabem. Platão completa este pensamento de Sócrates ao dizer: tentemos primeiro torná-lo, se possível, mais honesto nas palavras. Se não conseguirmos, não nos ocupemos mais deles, e não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo, e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos e o tratasse de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Por haver professado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber a cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra elas os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem mártires.